E me conta então, como que essa galera pode trabalhar menos e ganhar mais com o estudo de Pilates? Tá, vamos focar então no estúdio de Pilates. Primeira coisa, é importante que você tenha um diferencial, porque estúdio de Pilates tem em todas as esquinas, tá? Então, aonde está esse diferencial? Os benefícios do Pilates já são muito conhecidos. Sim. Então, a gente sabe que o Pilates ele vai ajudar muito na consciência corporal, vai ajudar muito na flexibilidade, vai ajudar muito também na força, porque se você aplica Pilates de verdade, ele é um condicionamento físico, ele não é só reabilitação. Sim. Vai ajudar muito o famoso trabalho de core, mas que a gente sabe que não é só isso que o Pilates faz. O Pilates ele trabalha o corpo como um todo. Isso já está conhecido, os médicos já falam. Então, o aluno já vem sabendo do que ele vai, do que ele vai encontrar. Isso não é mais diferencial. Não é mais diferencial. Isso é sua obrigação. E detalhe, a sua obrigação como profissional de Pilates ou de qualquer área do movimento, tá? Aí eu posso até estender, se você é um instrutor de funcional, se você é um instrutor de Move Flow, né? Que para quem for assistir, que é da minha comunidade, se você é um instrutor de dança, de yoga, não importa. A sua obrigação é fazer com excelência o que você está aplicando. Mas o importante lembra que eu contei sobre ter escolhido a melhor escola? Uhum. Não adianta nada a gente falar como a pessoa vai fazer a gestão do estúdio de Pilates dela se ela não entrega um bom serviço. Sim. Eu falo que o resultado é o mínimo que você tem que entregar. Exato. Então tem muita gente que está querendo dar um passo à frente sem ao menos viver o Pilates ou o método de movimento que aplica. Então, primeira coisa, se você não vive, respira e transpira o Pilates todo dia, você não vai convencer ninguém. Então, muita gente acha que só fazer um curso de gestão ou de vendas é o suficiente. Sim. E eu conheço muita gente, até porque eu mentoro muita gente, que é bom, de papo, só que na hora da entrega, não entrega. Então você vai ver, nossa, porque eu consigo captar, eu consigo trazer a pessoa fecha, mas ela não fica. Se ela não fica, é porque você é ruim. Ai. E eu posso afirmar isso com convicção, porque eu trabalho com profissionais já há 10 anos e eu sei o que eu tô falando. Exatamente. Então, se olha no espelho e veja se você realmente vive o que você ensina. Se você é um professor de movimento, e não quer dizer de você ser magro, não quer dizer você ser gostosa, gostoso, não é ser trincado, não é sobre isso. É sobre a pessoa olhar pra você e ver aquilo que você vende em você, ver que você transpira saúde e convicção de que você acredita naquilo que você tá aplicando. Porque lembra também que eu disse que muita gente foi pro Pilates só porque dava mais dinheiro? Uhum. Reflita se você foi pro Pilates só porque dava mais dinheiro. E muita gente foi e só não se encantou porque fez o curso errado. E eu sei que tem a questão do dinheiro, porque as formações boas, elas não são baratas. Só que, olha o tanto de dinheiro na mesa que você deixou por ter feito a escolha do curso mais barato. Barato sai Quem caro. escolhe o melhor curso logo de cara, eu entendo que tem que ter essa entrada e tudo mais. E eu dou muito curso, Leandro, do Move Flow para pessoas que vêm do Pilates. E que muitas vezes estão desgostosas com Pilates, mas porque também não fizeram uma boa escola. Então, eles não tiveram um bom exemplo de treinador. Uhum. E aí a pessoa não se inspira. E ela acha às vezes que o problema é o Pilates, mas às vezes o problema é que você não teve uma grande inspiração para aquilo, então aquilo não te transformou. E aí fica aquela busca sempre do próximo curso. Então, o profissional da saúde ele tem uma mania de sempre quer o próximo. Ele nunca mergulha de cabeça em nada. Ele faz um monte de cursinho de 300, 400, 500, R$1.000 e não faz nenhum foda de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. Eu vejo isso muito vinculado à dificuldade. Então eu fico no superficial porque é mais fácil, né? Sim. E aí a hora que eu preciso realmente aprofundar, eu caio fora. E não só aí isso. Eu vou buscar a próxima diquinha, a próxima Exato. superficialidade aí do próximo curso. Né? E não só isso, a prioridade, né, que as pessoas dão realmente, né, na vida delas, é entender que tipo de profissional você é, que tipo de serviço você quer entregar. Sim. E não jogar a culpa de que, porque a pandemia, porque agora é a Copa, porque foi as eleições, porque agora é final de ano ninguém fica, né? As pessoas não fecham agora. Esse discurso no Brasil tá enrolado, né? Nossa, gente, não dá. Não dá. É um emendado no outro. Muito bom. Fer, diferencial. Ok.
que mais? Diferencial a formação, né? Escolha uma boa formação de Pilates e entenda se você quer entregar só Pilates ou se você quer ter um estúdio que entregue outros tipos de serviços, tá? Aí depende muito também do seu espaço físico e das suas competências. Exemplo, tem muita gente que quer ter um estúdio de Pilates funcional, mas não é bom nem no Pilates nem no funcional. Não faça isso, entregue o que você realmente é bom. Ou se você não é bom nas duas coisas, contrate alguém que seja para ser seu parceiro. Só que só contrate se você está pronto para ser um líder. Não pronto, mas que você queira está disposto a passar por todos os problemas que um líder tem, né? Então, você tem que estar apto a treinar essa pessoa, a acompanhar essa pessoa, a entender que ela não vai fazer igual a você e que você vai ter um processo até que ela fique alinhada e você vai precisar ter paciência, né? Então, tem gente que quer crescer, mas não tá pronto também para isso, então precisa ter clareza disso. Então, o que eu fiz, tá? Eu tive um estúdio de muito sucesso por 8 anos. Na pandemia, eu deixei o meu estúdio para poder trabalhar em casa. Eu comecei a dar aulas online, então transformei o estúdio físico num estúdio online, deu muito certo. E com isso, com a pandemia, a formação do MuFlow cresceu muito. E aí eu decidi não ter mais um ponto comercial. Eu atendo poucos e bons alunos só na minha casa, porque eu realmente tive que demitir meus alunos. E infelizmente, eu não tive ninguém para indicar eles no meu bairro. E é interessante que, assim, foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Em alguns momentos tem que escolher. Eu também tive que escolher vender minha clínica e hoje atender bem menos, assim, o que eu, sei lá, atendia 8 pacientes por dia, quase todos os dias. Hoje eu atendo, às vezes, 8 por semana, né? Sim. Justamente porque é uma escolha, em algum momento a gente tem o direito, às vezes o dever, às vezes sei lá o quê, de decidir seguir um caminho diferente. Sim. Né? Então, formar outros profissionais demanda uma energia grande também, né? Muito grande. Às vezes não dá pra gente fazer bem feito tudo, né? Exato. E aí a sua pergunta, né, de como eu fiz para ganhar mais trabalhando menos, pensando num cenário de um estúdio. O que eu vejo? A melhor forma de você tem 2 formas de ganhar mais. Ou você cobra a sua hora muito caro, Sim. Só que você tem que entregar um serviço assim, porque eu vejo muita gente dando conselho para profissionais da saúde que você tem que só subir o preço ou o valor. Pode subir, mas né? se você não é bom, você não vai conseguir. Sim. Não adianta. E eu vejo que tem muita gente meia boca também, sabe? Tem muita gente que você vê, caramba, por que essa tonta não vê que você pode cobrar o triplo do que cobra, ou 4 vezes mais do que cobra? Agora tem muita gente que realmente precisa escolher algo e se especializar. Então, você fica um tempo procurando um leque de coisas na área, mas chega um momento que você precisa ser especialista em alguma coisa, né? Ser muito bom em alguma coisa. Você pode fazer um pouco de tudo, né? Que nem eu, como educadora física e sendo do movimento, eu sei um pouco de dança, eu sei um pouco de yoga, eu sei um pouco de funcional, eu sei um pouco de treinamento de força, eu sei um pouco de treinamento suspenso, eu sei um pouco de muitas coisas. Mas aonde eu me tornei especialista? Primeiro no Pilates, depois eu me tornei especialista no treinamento da fáscia. E hoje eu decido ser a especialista dentro da área do movimento do treinamento da fáscia, né? Que é algo que realmente eu me identifiquei e que é onde eu foquei a minha energia depois de um tempo. Sim. Então é importante você ter essa clareza. Então você pode cobrar mais se você já tem bagagem suficiente para isso. Ou o meu maior conselho para quem quer montar estúdio é você aprender a dar aula ao invés de dar atendimento, mesmo sendo fisioterapeuta. E deixa eu contar uma coisa, que aí eu não sei se a gente vai entrar numa polêmica, que quando eu falei disso com o Leandro, mas eu sou educador, ele é físio. O educador físico, ele reabilita e o físio dá aula. Sim. Por que eu tô afirmando isso? Tem uma mania de falar, porque o físio dá sessão e atendimento, o educador físico só dá aula. Mentira! Você não tem que depois manter o seu aluno, o seu paciente, ainda tem essa, tem que chamar de paciente ou de aluno. Gente, pra mim é tudo a mesma coisa. Se você trabalha com Pilates, você dá aula. Pilates é aula, não é reabilitação. Isso se você dá o Pilates de verdade. E se você não aprendeu o Pilates de verdade, você fez algum curso aí que inventaram de Pilates clínico, que desculpa, pra mim isso não existe. O Pilates já é clínico porque ele é um método pronto que reabilita sem falar de reabilitação, porque ele é um condicionamento físico geral, tá? Eu sei que talvez vai doer algumas pessoas escutarem isso, mas você dá aula.
No começo, você ser um pouquinho específico com algumas coisas para facilitar o processo de reabilitação, ok, mas se você dá uma aula de Pilates, e como é a história do Joseph? O Joseph ficou famoso, né, nos Estados Unidos porque ele começou a reabilitar pessoas que tinham lesão no tornozelo numa escola de dança sem tocar no tornozelo. Por quê? Ele trouxe a abordagem do corpo integrado. E isso reabilitava. E eu, mesmo sem ser físio, no meu bairro, eu era a pessoa que mais reabilitava. Porque os meus alunos entravam, saíam das crises dos problemas de dor e ficavam. E eu não era físio. E eu não falava que eu ia reabilitar eles. Sim. Eu falava que eu ia dar aula para eles e resolver aquele problema. Eu não sou da área Com o do método Pilates, então tecnicamente eu palpito pouco, mas entendendo assim, a gente poderia dizer que o Pilates, ele é uma aula e é uma metodologia meio que pronta. Eu fui entendendo isso depois Sim. de conversar um pouco mais um pouco mais assim, mais próximo com o Nanô. Mas o que eu vejo então é que muitos fisioterapeutas eles usam os aparelhos de Pilates para fazer reabilitação. Exatamente. Talvez seja diferente se a gente for pensar no método, mas é também uma forma de atuação que pode ser feita ali Sim. no aparelho. Mas reduz muito a forma dele ganhar dinheiro. Porque se ele aprender o método de verdade sim. e ele assumir que ele dá aula e não um passador de exercício ou criador de exercício, e ele aprender a dar aula para mais pessoas ao mesmo tempo. Tá, que aí entra o volume de pessoas. Perfeito. Eu tenho muita experiência com donos de estúdio. A melhor forma de você ganhar dinheiro é você aprendendo a dar aula para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eu entendi? Que se eu aprendesse a dar aula para 4, 5, 6 pessoas, quanto eu ganho na minha hora? Eu não vou conseguir cobrar um valor de personal, no meu caso, que cobrisse o que eu ganho num grupo. Então, o que eu fiz? Eu fui para um espaço maior e aí eu dava aula para 3. Só que no meu espaço cabiam 6. O que eu fui fazendo? Eu fui investindo em máquinas. Então, como eu já era boa como professora, eu falei, poxa, para mim dar aula para mais gente é fácil, mas eu como educadora física eu tenho uma facilidade. Lembra que eu venho do fitness e da dança. E a melhor forma de você ganhar mais em menos tempo, só que você tem que ser um bom professor. Então, se você fez um bom curso de Pilates, você é um bom professor. Agora, se você não fez... conduzir aquelas 6 pessoas, 5 pessoas, como você conduziria 2. Exato. E eu posso afirmar, se você é bom dando aula para 5, você é foda dando aula para 1. Tá. E aí, as pessoas que fazem aula com você em grupo, elas vão querer te pagar mais caro para ter o seu tempo exclusivo. Só que se você mima seu aluno dando aula para 1 e para 2 ao mesmo tempo, ele nunca vai querer ir para 5. Que é isso que eu falo com o pessoal. Assim, Exato. Falei, vocês querem dar aula individual ou em dupla? E a justificativa normalmente é: porque ali eu dou mais personalizado, eu entrego mais. Eu falo, ok, então cobre por isso. Porque senão você vai fechar seu estúdio. Exato. Porque você pode tratar individual, mas quanto que seria uma hora individual sua? Tudo bem, você quer cobrar 200, 300, 500 reais uma hora individual, cobra. Aí beleza, vale. Se não, se for cobrar 100, você tem que pôr 4, tem que pôr 3, tem que pôr 5. Porque senão realmente a conta não fecha no final do mês. Que é o meu sofrimento quando eu pego um estúdio e vou fazer conta com a pessoa. Eu falo, não tem como, a conta não tá fechando. Não fecha. Aqui.